Olá, vamos meditar um pouco hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura se encontra no livro de Mateus, no capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei observar tudo quanto vos disserem. Mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai Celeste, nem permitais que vos chamem guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, neste evangelho, vem falar a respeito das atitudes, das nossas atitudes. As nossas atitudes, elas precisam conversar com aquilo que nós falamos. Porque se nós falamos algo, mas fazemos outro, nós estamos sendo hipócritas. Nós não estamos sendo coerentes com aquilo que a gente fala. Então, se de fato a gente fala a respeito de que as nossas ações precisam ser boas, que nós precisamos escolher por Deus em primeiro lugar, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, as nossas atitudes precisam condizer com isso. É a mesma coisa quando a gente está educando um filho. A gente fala para o nosso filho, eu muitas vezes, você não pode mentir para mim, você precisa falar a verdade. Eu falo. Mas eu faço outra coisa, eu minto, eu não falo a verdade. Então, aquilo que eu falo para meus filhos não está condizendo com a minha atitude. Então, eu estou sendo hipócrita. Eu não estou vivendo aquilo que de fato eu falo. Então, eu preciso, neste dia e todos os dias da minha vida, pedir a graça do Espírito Santo. De tudo aquilo que eu viver, eu possa falar. Que eu não viva algo diferente do que eu falo, mas que as minhas atitudes com as minhas falas possam se conversar, para que eu não escandalize o próximo e também para que eu viva a minha verdade diante de Deus e diante das pessoas. E Jesus vem também falar que aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Antes, o maior dentre nós é aquele que serve. Então, nós precisamos também nos colocar na posição de servir. E a posição de servir não é apenas você pegar um copo d'água e dar para a pessoa, mas é muitas vezes você também abrir a tua boca e falar para o seu irmão, falar para as pessoas aquilo que você tem no seu coração. Aquilo que Deus fala que você precisa passar para o outro. Isso também é um meio de você servir. A gente falar da palavra de Deus para quem muitas vezes não consegue ler ou muitas vezes não entende, isso é um meio da gente servir. Então nós precisamos também entender que o caminho que nós precisamos fazer junto com Deus é o da servidão e servir naquilo que Deus nos pede. Então que o Espírito Santo no dia de hoje nos dê essa graça de viver essa verdade do que nós falamos e do que nós fazemos e também de descobrirmos de qual forma e de qual melhor forma podemos servir ao nosso próximo. Que o Espírito Santo no dia de hoje nos dê essa graça, mande essa luz sobre a nossa vida, mostrando qual caminho nós precisamos seguir. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e me ajude a evangelizar compartilhando este vídeo com mais pessoas. Até mais!